Fala galera, tudo bem com vocês? Estou aqui na Cineop, tá rolando agora a coletiva de Baby do Brasil, Rafael Saá, sobre o filme Apocalipse segundo Baby. O filme já tinha sido exibido lá no É Tudo Verdade, vai fazer uma sessão, tenho certeza que bastante especial, aqui em Ouro Preto. Eu gravei uma parte da coletiva, queria muito que vocês ouvissem atentamente, foi muito legal, vários pontos interessantes. E não deixe de assistir essa obra quando estrear nos cinemas. Bom dia. Bom dia. Eu acho que uma das coisas que mais me chama a atenção no teu filme é que você tem uma engenharia sonora que ao mesmo tempo é muito potente, faz jus a uma ave canora desse quilate que você tem, como eu acho que ela também consegue reinventar sensorialmente a experiência que a gente tem daquelas imagens. Eu queria entender um pouquinho, A, como é que foi desenhar esse som, e B, como extrair uma nova camada sonora, sensorial dessas imagens com que você trabalhou. Bom, a gente registrou ela durante esses 18 anos, né? Então a gente fez registros de por vários caminhos, né? E um dos que a gente sempre teve como norte, assim, foi ter um referencial dentro da criação artística da Baby, né? Eu acho que a proposta do filme é essa, né? Fazer um filme. Como eu acho que a Baby, se ela fosse uma cineasta, faria como ela contaria a própria história. Então, quando a gente criou, tanto nos caminhos visuais e sonoros do filme, a gente perseguiu esses caminhos sonoros que ela perseguiu na música, tão diversos quanto os caminhos que ela perseguiu, né? O primeiro disco dela, que vier traço, então a gente tentou não ter um caminho único, mas tentar ser múltiplo, como a personalidade dela é múltipla, né? Então, a gente fez um desenho sonoro com Sônia Beck Maria, o Léo Bortolins, agora Maria Torres, a Luana Loubas. E a gente fez lá a criação sonora inspirado mesmo primeiro no Caminho de Santiago, que a gente fez esse caminho sem a Baby, então o que a gente tinha no Caminho de Santiago era o lugar, né? Seguindo o diário que ela fez de viagem, e muito sensorialmente na parte sonora, né? Que a gente foi buscando esses elementos que permeavam o Caminho de Santiago, né? Os sinos, o vento, os sons da natureza, da mata. Isso tudo influenciou muito o caminho sonoro que permeia o filme todo, o Caminho de Santiago. E lá com o Léo, agora, e a gente criou então um desenho sonoro também muito cósmico, né? Depois, principalmente quando a gente chega na fase dos anos 80 da Baby, então sintetizadores, sons eletrônicos, isso tudo entrou, a gente foi acompanhando essa evolução, esse caminho dela e tentando criar a partir disso. Tem uma coisa que eu queria completar, como se eu fosse junto com ele aqui. Tem uma hora que os cortes são absolutamente incríveis musicalmente falando. Porque, não é isso? Porque tem uma hora mesmo lá que eu estou tentando me lembrar que eu assisti 3 vezes e 3 vezes foram diferentes para mim. Isso está sendo maravilhoso, porque eu vou assistir a 4 e já sei que eu vou encontrar. Isso está sendo demais, Então, porque é que nem música, né? Você começa a ouvir e vai descobrindo que alguém tocou uma frase do baixo ali, a guitarra, não sei o quê, olha, a voz mudou aqui, é uma delícia. Então, eu falei para você, como que você conseguiu criar aqueles cortes musicais junto com a imagem daquela forma. Então, você sabe, há uma arte que eu tenho que parabenizar, porque aquilo ali é difícil, porque são acordes, né, que estão nas músicas, tem muito acorde de bossa nova, tem muito acorde de rock and roll, tem muito arranjo do Pepeu, que é cabeleira total, então, tipo, essa mudança de cena, tem uma lá que é absurdo, que tem um acorde, ele entrou, eu falei, que isso, que coisa incrível, falei, como que acertou esses 2 acordes? Então, eu entendo o que ele está falando também nesse lado, e é demais, eu fiquei doida com isso, achei lindo, 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 parabéns. Parece que a gente está ouvindo um vinil. Exatamente. Isso aí é maravilhoso. Baby, eu sou a Dani Vargas, da Rede Minas, do programa Agenda. Eu acho que ver um filme seu em praça pública
com certeza vai ter um show aqui hoje na Praça Tiradentes, né? Assim como a gente já viu Rita e outras fortes aqui. A gente está passando por um momento em que as mulheres estão precisando cada vez mais ocupar os nossos lugares, né? Como que você se sente nesse sentido, nesse filme? Porque são várias fases, né? E a gente sabe que ser mulher é um troço bem complexo, né? Como é que você se sente sendo uma representante Eu acho uma delícia ser mulher. Se tivesse que voltar, eu sei que não volta, mas eu queria voltar mulher de novo. Eu ia caprichar mais. Eu estava subindo no elevador e ela brinquei com ela, falei assim, essa pelezinha aqui vai sumir, sabe? Tipo assim, eu tenho um lado vaidoso e tenho um lado masculino forte, por isso que eu fiz masculino e feminino, que contemplava eu e o Pepeu, né? Ser uma mulher masculina não fere o meu lado feminino, porque para parir 6 meninos tem que ser muito masculino e feminino. Eu acho que nós mulheres temos uma dificuldade às vezes de ser feminina, mas é difícil mesmo, porque num contexto geral do mundo, a gente não consegue juntar as duas coisas, mas eu estou me aperfeiçoando, sabe? Eu estou chegando lá. Eu me sinto assim, quando eu vi uma das fotos que ele conseguiu, que eu nunca tive, eu no time dos Novos Baianos, com a camisa do time, que durante um tempo eu consegui pegar um pouquinho a ponta direita. E eu estava um bebê, né? Então eu não podia ficar jogando, tomar uma bolada no peito, uma coisa dessa. Mas eu fiz um gol uma vez com Afonsinho. Quem lembra do Afonsinho? Meu caro amigo Afonsinho. De Beck e Gilberto Gil de gol. Eu fiz um gol de coxa, irmã. Só para ser bom para nós mulheres. Na praia, na areia da praia de Arembebe. Então eu acho interessante para nós que a gente, eu vou falar um negócio doido, mas que a gente seja o mínimo de emocional, o máximo de guerreiras do apocalipse, pop, tops, e carreguemos isso com muita classe, porque não tem ninguém aqui dentro que não tenha nascido na barriga de uma de nós. Então... certo, né? Nada resolvido. Desculpa, pedir a palavra de novo. Eu estava falando fiz aquela pergunta para você da música, dessa questão sonora, mas eu queria entender um pouquinho. Eu acho que tem um outro elemento fundamental nesse filme que ajuda a gente a entender esse contexto histórico dos teus shows, da construção de persona incrível que você fez, que é a maneira como a montagem desenha o tempo, assim. A gente consegue ver uma evolução não só da Baby, mas eu acho que do lugar que o Brasil dá para uma artista do gabarito, da investigação musical. Eu queria entender um pouquinho como é que essa tua montagem foi pensada para discutir não só aquelas imagens, mas o próprio lugar da música dentro de uma cultura como a nossa, que é tão essencial, de uma indústria como a nossa, que parece uma montagem muito reflexiva desse lugar da construção de persona, da construção do lugar do performer musical no nosso país. A Baby começou a carreira, né, aos 17 anos, quando ela fugiu de casa, e foi registrada, então, desde esse momento, né, desde 1969. Então, a gente encontrou na pesquisa, né, um acervo enorme de imagens incríveis, né, de vários filmes, Solano Ribeiro, Pedro Moraes, junto ao Visular. Então, isso tudo são filmes, né, que refletem esse tempo e que a carreira dela vai sempre em diálogo, né, com a história do Brasil, com a ditadura, com a história de ser uma mulher naquele tempo, e os Novos Baianos, a única mulher. Eu acho que isso tudo vai refletindo também no tempo, né? Mas sempre eu acho que o que a gente teve em mente assim, na montagem é de que a gente estava fazendo um filme com o olhar da Baby hoje sobre a própria história, né? Então a gente sempre parte desse ponto de vista contemporâneo da Baby, que é uma reflexão dela, uma auto-reflexão sobre a própria história. Essa era a intenção do filme. Eu acho que a gente tentou encontrar um caminho aí e costurado costurado com a voz dela, contando a própria história. Então, a coerência assim, desse discurso dela, eu acho que está nessa chave. Assim, a gente foi encontrando
de também não tem uma linearidade no filme que a gente percebe essa história, né? Mas eu acho que a quebra justamente está nesse olhar contemporâneo. Posso falar um pouquinho de você? Esse menino é um negócio diferente, entendeu? Ele tem um negócio ali. Quando eu conheci ele com 25 anos, ele estava acabando de fazer a graduação. E quando ele chegou, tipo assim, eu fiquei, que ele falou, vamos fazer isso, aquilo, aquilo outro. Naquela época tinham vários diretores e diretoras acontecendo, que eu estava super interessado. Mas quando ele chegou, eu falei, nossa, há uma leveza nele que me interessa demais, porque quem vai poder traduzir determinadas situações precisa não estar querendo aparecer o seu jeito de pensar. Né? É que todos nós temos isso, né? A gente quer dar a nossa canetada, natural, não é erro, né? Mas eu notei que ele tinha a ausência dessa vaidade natural que eu tenho também. E eu fiquei prestando atenção eu falei, bora, vamos lá. E fomos indo. E eu fui notando que ele não variava nisso, isso era uma coisa dele. E isso me agradou muitíssimo, porque eu falei, nossa, vai ser tanta loucura que pode acontecer nesse meio tempo, será que ele vai suportar e não me julgar? Então, o que acontece nesse tempo todo com o Rafael, para mim, que eu olho, é tipo assim, ele tem uma singeleza e uma calma, um olho que proporciona a ele captar um arranjo novo para essa coisa, como se fosse na música, né? Às vezes, eu me lembro quando chegou o Menino do Rio para mim, para o Pepeu, numa fita cassete, Caetano mandou na última hora, cada um foi para um canto e buscou a singeleza. E eu falei, olha, vai tocando de 2 em 2 faixas, que eu vou cantar como se eu conhecesse essa música muito. Eu não quero saber de nada. Então, se proporcionar isso no filme, está muito claro. Não há um julgamento. Há uma exposição buscando entrar dentro daquela pessoa no mais limpo possível. E já que ele acreditava que era limpo, ele conseguiu passar o limpo do lance. Mas porque ele tem isso. Eu acho você uma pessoa diferenciada nisso. Não é uma coisa muito comum. Tem uma raridade aí em você, entendeu? E eu gosto muito disso. Tem hora que eu falo assim, vou dar umas cutucadas para ver se ele dá um ataque, mas eu falo, não cutuca não. Porque é no simples dele que ele é cutucado, naturalmente, né? Que foi para mim uma escola também. Ó, tem gente que não é pilhada igual você, mas que vai entregar talvez até mais que você. Baby, meu nome é Nata Manafon, aqui na frente, bem na frente. Meu nome é Nata Manafon, tudo bom? Sou do Cinepop. Eu queria que você falasse como você analisa o cinema nacional atualmente e como você consome cinema, se você prefere no cinema ou se você assiste filme no streaming, e se teve algum tema, algum tabu que você falou para ele, não quero abordar isso, ou você deu carta branca para ele abordar qualquer coisa. Dei carta branca para ele abordar qualquer coisa, porque eu também sabia que qualquer coisa ele não ia abordar. Ele tem um lado muito chique e muito... um olho de entender aonde pode ter uma duplicidade que venha confundir até mesmo a intenção do filme, né? E isso para mim foi incrível, tanto que eu falei nada. Fiquei só aguardando, coisa rara nisso, né? E com o cinema, eu tô muito apaixonada pelo cinema brasileiro. Eu acho que a gente foi indo desde vindo de Glauber, que foi uma pessoa que eu conheci demais, a família dele toda, a mãe, a irmã. E a gente vem acompanhando de tempo de Novos Baianos, desde os 17 anos, que luta, né? Que o cinema... Mas como o cinema brasileiro tem sua propriedade, né? Eu acho que a gente vai entrar... Se a gente não for arrebatado, a gente vai entrar num lado maravilhoso do cinema, que é um outro tipo de lado criativo que o Brasil vai mostrar isso de uma maneira mais querida, não só aquela situação, ou seja, política, ou do que já tenha se mostrado, mas eu acho que a gente tem condições de fazer coisas fantásticas. Amo a arte brasileira, gosto de ir no cinema, gosto de sentar naquela cadeira que deita, que levanta, que tem pipoca, que tem isso. Amo o cinema de rua.
por mim, esse filme ia passar por uma turnê. Eu até brinquei, será que quem seria o patrocinador para a gente levar o cinema de rua para o Brasil inteiro? Eu acho isso incrível. Assisti muito em Niterói, sentada no asfalto, com a almofada, com todo mundo, ai que delícia. Enfim, toda essa história com o cinema é maravilhosa. E o Rafael conseguiu pegar as cenas do filme que eu nunca tinha visto, que eu tinha feito. Com o Thomas Millian, aquele diretor que eu queria me lembrar o nome. Giovanni Fábio. Giovanni. Ele nem sabe se eu existo, sabe? Também não sei. É uma coisa louca. Eu faço o filme, fujo da Bahia, de volta, e nunca vi o filme. Ele caça o filme, encontra tudo. Eu sou grávida no filme, casada com um homem bíblico de 300 anos. Como é que pode um negócio desse, né? Como a bola procura o jogador, né? Uma coisa meio louca assim. E foi o segundo que eu tinha feito um Super 8 em Niterói antes de ir embora, que ninguém deu sentença. Essa eu também não tenho. E aí nem os amigos, eu vou tentar encontrar isso com a Sônia. Meu Deus do céu. Será que a Sônia está viva? É uma coisa de louco. Mas enfim, e cinema é uma paixão também. Mas eu fiz uma coisa para o Andrucha, lembra daquela história também, que foi legal, gostei, e estou vivendo um momento muito agradável com o Rafa, estando em todas as apresentações. Está sendo incrível porque também para mim tem um lado psicanalítico forte assistir o filme, né? Vamos dizer assim, é uma bênção você revisitar seus caminhos e entender se você pode fazer bem melhor o tempo todo, né? Você se conhecer vendo o que você fez é uma delícia. É cinema também.